O Orgasmo de Deus, Neville Goddard. Agora dê o seu like, se inscreva e compartilhe. Embora apenas alguns estejam ensinando este maravilhoso princípio no tempo presente, muitos outros seguirão. E porque o mundo cristão acredita em um homem, esta pergunta será feita repetidas vezes. Você não acredita que um homem chamado Jesus Cristo andou na terra? É minha esperança que eu possa esclarecer este ponto para você esta noite. Ouça estas palavras das Escrituras. Você conhecerá a verdade libertará você. Tua palavra é a verdade. E falando de Jesus Cristo, seu nome será chamado a Palavra de Deus. Aqui vemos que ele tem um nome. Então ele é uma pessoa, mas ele é a palavra, a verdade que liberta o homem, confessando que veio ao mundo para fazer a vontade do seu Pai. No capítulo 6 do livro de João, ele faz esta afirmação: Esta é a vontade do meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna. Agora, não há uma verdade ou mentira que não tenha um homem como seu agente, pois é preciso um homem para expressar uma mentira ou uma verdade. E Jesus Cristo é chamado a verdade. Então, quando você é chamado para responder a pergunta, você não acredita que um homem único que nasceu em 4 anos antes de Cristo e nomeou Jesus Cristo? Respondê-lo desta forma: Jesus Cristo não é um homem, mas um plano de salvação de Deus. Uma das declarações mais tristes e pungentes da Bíblia está registrada no livro de Samuel. O filho de Davi, Absalão, se revoltou contra ele e tentou dominar o reino. Durante toda a batalha, no entanto, Davi perguntou repetidas vezes: Como está o rapaz, Absalão? E quando ele recebe a notícia da morte de Absalão, ele sobe à câmara sobre o portão de Jerusalém e chora, gritando: Ó Absalão, meu filho, eu teria morrido em vez de você. Ó Absalão, meu filho. Isso é um prenúncio de um modo não completamente conclusivo ou imediatamente evidente da história registrada no Novo Testamento. No Novo Testamento, descobrimos que Deus, o Pai, faz aquilo que Davi desejava fazer. Ansiava dar sua vida para restaurar seu filho, mas ele não podia fazê-lo, pois somente Deus pode dar a vida para salvar seu filho. Falando à humanidade, Blake colocou estas palavras na boca de Jesus: Não temas, a menos que eu morra, tu não podes viver. Mas se eu morrer, eu ressurgirei e tu comigo. Queres amar alguém que nunca morreu por ti? Ou morrerá por alguém que nunca morreu por ti? E se Deus não morrer pelo homem e não se entregar eternamente para o homem não poderá existir. Deus morreu esvaziando-se de sua divindade. Ele não está fingindo que está morto, mas na verdade se torna o próprio sopro da vida de todo filho nascido de mulher. Agora, andando no esquecimento do homem, Deus preparou um plano para o seu retorno. Este plano de redenção é Jesus Cristo. Mas porque é o homem personificado, tomou o veículo que transmitiu a instrução para instrução e o agente que expressou a grande verdade pela verdade expressa. Se a verdade é para ser expressa, é preciso um homem individual para expressá-la. Portanto, quando a história da redenção se redobra em um homem, ele relata a sua própria experiência. Agora nos é dito: todo aquele que vê e crê no Filho tem a vida eterna. As palavras ver e conhecer, o mesmo em hebraico e grego. Por isso, se esta noite eu pintar uma figura da palavra do plano de salvação, eu estou mostrando a você o Filho de Deus.
não significa necessariamente que você vai entender o que estou dizendo e acredite. Então, a afirmação é feita para todo mundo que vê o Filho e acredita. Esta noite eu espero poder dizer isso tão claramente que todos possam seguir e entender o que eu digo e aceito. Jesus Cristo não é homem, ele não é uma pessoa, mas o plano de redenção de Deus que deve ser descoberto e entendido. Para entrar neste mundo é preciso usar um corpo de carne e sangue, mas nos é dito que carne e sangue não pode entrar no reino dos céus. É preciso um corpo espiritual para entrar nesse reino, e minhas palavras são espírito. Se eu contar uma história que muitos nesta audiência tenha experimentado e você a aceitar, você também experimentará a verdade que o libertará. Nenhum homem pode te libertar. Esse homem chamado Neville é simplesmente um agente expressando a verdade. Não é bem o suficiente para você entender. Você deve acreditar, não em Neville, mas na verdade, o que ele está expressando desta plataforma e seus livros. Se eu mentir e você acreditar no que eu disser, você não poderá provar isso e continuará sendo um escravo. E a dor que é prometida ao professor que se atreve a mentir e enganar aqueles que confiam nele. Leia no livro de Tiago. Estou lhe contando o que experimentei. Então não posso mentir. Jesus Cristo, a história da salvação de Deus, foi cumprida em mim. Eu experimentei o nascimento, a descoberta de Deus, que é Davi, a divisão do tempo, que é o corpo da pessoa, a ascensão do Filho do Homem ao céu e a descida da pomba. A maioria das pessoas do mundo não aceita a minha história, porque eles querem uma pessoa do lado de fora como seu salvador pessoal. Hoje à noite, muitos que estão enfrentando sua inevitável partida deste mundo estão esperando encontrar o que eles chamam de seu salvador. Mas seu salvador é um plano de salvação que é o próprio Deus. Quando lhe fizerem a pergunta e insistirem em uma resposta, sim ou não, peça-lhes que venham e raciocinem com você desta maneira. Você acredita nas Escrituras? Vamos nos voltar para o capítulo 11 de Mateus e ler a história de João Batista. Disse-lhe dele: entre os nascidos de mulher, nenhum é maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Agora deixe-me perguntar-lhe, Jesus Cristo é homem de carne e sangue? Então ele não é maior do que João Batista. Você não acredita nisso? Bem, foi Jesus Cristo quem fez a afirmação. Ninguém nascido de mulher é maior que João Batista. Se você insiste que Jesus Cristo nasceu da mulher e, portanto, neste mundo de carne e osso, então ele não é maior que João Batista. De fato, se você insiste que Jesus Cristo é um homem de carne e osso, o plano da salvação de Deus é um drama inteiramente sobrenatural e não tem nada a ver com qualquer criança que veio ou vem do ventre de uma mulher. Sua história se passa em uma área totalmente diferente, pois o homem sai de seu próprio crânio. Esse é o nascimento de cima. Há um maravilhoso oculto de Cristo nos capítulos 6, 8, 18 e 19 do Evangelho de João. Não é este o filho de José? Como pode ele dizer agora, eu desci do céu? Ele é o filho de José aos olhos de centenas de milhões de pessoas. Mas Jesus não faz essa confissão. Ao contrário, ele diz a você, eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E o céu está dentro. Como Jesus pode ser enviado do céu e ser filho de José, se José é um homem mortal? No 8º capítulo de João, pergunta-lhe quem é o seu pai, e ele responde,
você não conhece nem eu, nem meu Pai. Pois se você me conhecesse, conheceria também meu Pai. Em outras palavras, se você conhece a Cristo no verdadeiro sentido da palavra, você não perguntaria, porque saberia que Ele é você mesmo. Você saberia. Meu Pai é aquele a quem você chama Deus. Conheço meu Pai e você não conhece o seu Deus. Você encontrará o oculto de Cristo em todo o livro de João. E embora seja preciso um homem para expressar o plano de Deus, Cristo não pode ser visto por olhos mortais. Ele só pode ser conhecido e experimentado como o plano de salvação. Aquele que expressou a verdade estava diante de Pilatos, que disse: "Quem é você e de onde você é?" E quando ele não quis responder, Pilatos disse: "Você não sabe que eu tenho o poder de libertar você ou de crucificá-lo?" Então a verdade respondeu: "Você não tem o poder sobre mim, a menos que lhe seja dado de cima." Esta palavra traduzida acima é anotem, traduzida do 3º capítulo de João como: "Você deve nascer de cima." Seu mundo não é este mundo, pois ele não disse: "Eu não sou deste mundo." O drama se desenrola em um mundo completamente diferente. E o que eu compartilho com você é o que eu experimentei naquele outro mundo. Agora deixe-me compartilhar uma experiência que foi compartilhada recentemente comigo. A senhora escreve: "No último domingo à noite senti sua presença tão forte que me sentei esperando ver você. Ao ver disso, tudo o que vi foram luzes piscando como vagalumes. Então fui para a cama e este é o meu sonho. Eu estava assistindo meu gravador. Ocorreu observando a fita se mover de um carretel para o outro. Quando me lembrei que, se eu prendesse a atividade que observei em minha mente, ela congelaria. Imediatamente parei a atividade em minha imaginação. E o carretel não se mexeu. Eu notei que no instante em que fiz isso, agora em mim se abriu e se expandiu. Mas eu não pude começar a bobina novamente até contrair meus sentidos. Isso me fascinou, então eu fiz isso várias vezes, cada vez percebendo que eu não podia começar a ação no meu estado aberto e expandindo. Somente quando contratei meus sentidos, mais uma vez o carretel começaria e se moveria, aparentemente independente da minha percepção dele. E quando acordei, fiquei desapontada, porque não havia parado e começando as pessoas, mas depois percebi o significado do simbolismo do sonho e fiquei exultante mais uma vez. Só existe Deus, Deus no estado eterno da existência, Deus em procissão e Deus em retorno. Sua experiência da noite é um prenúncio de seu retorno à união consigo mesma. Chegando ao mundo, ela desempenhou seu papel e agora está experimentando o poder que todos exercerão na nova era, um poder completamente desconhecido do homem. O homem está assustado com seus pequenos dispositivos e acha que pode explodir o universo, mas eles são apenas pequenos fogos de artifício. Você pode ter visto o Los Angeles Times de ontem, onde os astrofísicos da Caltech afirmam que há 100 bilhões de galáxias em nosso universo, com cada galáxia contendo 100 bilhões de estrelas. No entanto, eles não podem encontrar nada como a nossa pequena Terra. A única coisa no universo que poderia embaçar este experimento biológico chamado homem está bem aqui, em nosso pequeno planeta, consistindo de um Sol e chamado Terra. Se você insistir nesse pensamento, você deve se sentir tão bem. O universo inteiro foi criado por um orgasmo de Deus.
O universo inteiro foi criado por um orgasmo de Deus para produzir este pequeno sistema. Você já viu o orgasmo de um homem sob o microscópio? Bilhões de organismos vivos estão lá para tentar a semelhança do homem. E apenas um é bem-sucedido. Aqui está o orgasmo de Deus. Aqui está o orgasmo de Deus. E surge um sistema que pode embasar sua experiência para fazer o homem a sua própria imagem. Não há nada aqui que possa fazer isso. Deus teve que morrer para que o homem vivesse, sabendo: se eu morrer, me levantarei novamente, e tu comigo. Pois se Deus não morrer pelo homem e se doar eternamente pelo homem, o homem não poderia existir. Quando Deus se tornou homem, ele trouxe consigo seu plano de salvação chamado Jesus Cristo. As igrejas organizaram e personificaram ele. Eles pintaram quadros dele e os colocaram na parede. Mas isso não é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o plano eterno de salvação de Deus, expresso por um homem. Ninguém conhece os autores dos evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. São nomes anônimos de homens que relataram suas próprias experiências. Personificando o Filho, eles o chamam de Jesus Cristo. Mas o homem que não conhece isto não pode discriminar entre o Estado e seu ocupante. Então ele toma o Estado e o adora. Jesus Cristo é o plano de salvação de Deus que se desdobra em um homem. Esta verdade deve ser expressa pelo homem, então o homem vem e a expressa. É preciso aprender a deixar o homem sozinho e aferrar-se à verdade, pois a verdade então se enxertará e se desdobrará dentro de você. Então você saberá quem realmente é Jesus Cristo, porque quando ele se desdobra em você, tudo o que é dito dele é experimentado por você. E quando você lê que Davi chamou Deus de meu pai, e Davi te chama de pai, então você não é Deus? Se é dito que o corpo de Deus foi dividido de alto a baixo, e isso acontece com você, você não é Deus? Quando esses eventos acontecerem, toda a Bíblia se abrirá e você verá a sabedoria de Blake quando ele disse: rios, montanhas, cidade, aldeias, todos vocês são, pois na eternidade todos são homens. As Escrituras registram que o Monte das Oliveiras foi dividido, mas você saberá que foi o seu próprio corpo que foi dividido. Você descobrirá a si mesmo como o Rio Jordão, pois não há nada além do homem. Quando você entra na consciência de ser as montanhas, as aldeias e as cidades, você andará em seus céus e terra, pois tudo o que você vê, embora pareça sem, está dentro de você, em sua imaginação de que este mundo da mortalidade é apenas uma sombra. Todas as montanhas das Escrituras estão dentro de você, assim como as cidades e as aldeias, independentemente de seus nomes. Você se torna Jerusalém, a noiva que desce no alvorecer. Sendo Deus individualizado, você personificará o plano de salvação de Deus chamado Jesus Cristo, pois não há nada além de homem, e o homem é Deus.